Olá, boa noite, né? Estamos aqui de volta com a oração da tarde que virou oração da noite. Gente, mas o dia da gente é corrida, né? Então, o mais importante é nós fazermos aqui. Quem não acompanhar agora vai ficar gravado, né? Então, eu peço a vocês que compartilhem, né? Talvez para você não estar sendo tão edificante, mas para outras pessoas pode ser, né? Talvez um parente, um amigo, uma pessoa da sua família que está precisando de ser edificado, né? Então, finalizando aqui o dia de oração, né? De agradecimento, né? Vamos agradecer aqui pelo terceiro dia de oração, de busca, né? Do avivamento interior e da Igreja de Jesus, que somos nós. Eu estou muito feliz por ter completado, né, mais um dia de jejum e oração pela busca desse avivamento interior. Sinto que Deus está me renovando, fortalecendo-me a cada dia, né? E isso é o propósito, né, da gente fazer jejum e oração. E eu gostaria de citar aqui alguns exemplos, né, de Jesus, né? Então, siga o mestre. Ele é o melhor discipulador e o melhor exemplo para a gente poder seguir, né? Aqui eu vou citar alguns exemplos que Jesus falou sobre oração e algumas coisas que ele estava envolvido em oração, para a gente ver que realmente ele é o melhor exemplo. E Jesus lhes disse: por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão por oração e por jejum. Aqui é aquele caso, né, que está lá em Mateus 17, aqui eu li os versículos 20 e 21, que é levado um endemoniado perante os discípulos e eles não conseguem libertar o rapaz, né? E Jesus chega, liberta e depois, em particular, eles perguntam e ele dá essa resposta aqui. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos se perguntaram em particular por que não conseguimos expulsá-los, né? E aí ele responde: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Também em Marcos 9, 29 está mencionando isso, né? Uma outra passagem aqui, Jesus respondeu: eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levanta-te e atira-se no mar, e assim será feito. E tudo o que pedires em oração, se crerem, vocês receberão. Mateus 21. Aqui é aquela passagem que ele passa, a figueira tá sem fruto, só frondosa, né? Eu acho que eles até deu volta no caminho para passar lá para colher algum figo. Chega lá, não tem. Jesus fala lá alguma coisa e ela seca na hora, né? Aí ele fala isso, né? Se vocês, tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Então, e quando orares, aí aqui ele vai falar outro exemplo, né, de oração. Os discípulos perguntam, né, a Jesus, fala que João ensinou seus discípulos a orar e jejuar, né? E que gostaria que ele também os ensinasse, né, a orar. E aí vem essa passagem que ele fala, ó: e quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé na sinagoga e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então aqui está falando da ostentação pela oração, né? A pessoa quer aparecer, se mostrar. Antes dessa passagem aqui da oração, ele está falando também sobre o jejum, depois ele fala sobre jejum, antes ele fala sobre a questão das esmolas. Então é no mesmo tom que ele está falando aqui. Mas tu, ele fala agora explicando, mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Hoje de manhã eu falei de 5 formas de você orar, né? Coisas que você deve observar. Então, se você não viu, depois vai lá e veja.
E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Então, a nossa oração tem que ser uma conversa com o Pai, né, diretamente. Como você chega no seu pai, na sua mãe, conversa. Não é todo dia ficar lá, parará, parará, aquelas ladainhas, né? Não, Deus não quer isso. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos lhe pedirdes. Então, antes da gente pedir, Deus já sabe tudo o que a gente quer. Portanto, vós orareis assim. Aí aqui é onde que ele vai ensinar a oração do Pai Nosso. Eu vou fazer a oração do Pai Nosso aqui. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Tá ouvindo, né? Deus nos perdoa, então nós devemos também perdoar. Cadê onde que eu parei aqui? E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. É uma oração que praticamente todo mundo faz, católicos, evangélicos, né? Faz essa oração. Aí no versículo seguinte vem falando, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E a questão de perdão é também até uma questão de cura interior, né? Porque quando a pessoa consegue liberar perdão, ela libera também toda a angústia, toda a mágoa, dependendo do que a pessoa fez, ela tem uma tristeza, uma depressão, uma ansiedade que gera tudo isso, né? E eu vou usar até aqui uma frase que é de Shakespeare, né? Que fala o seguinte, eu esqueci bem como que é, não sei se é a raiva, o ódio, a vingança, acho que é a vingança, que é como a pessoa beber veneno e querer que a outra morra, né? Então, rancor, mágoa, falta de perdão é isso, você está intoxicado, né? E não é a outra pessoa que está morrendo, é você. Porque tem pessoas que vivem anos remoendo alguma coisa que a pessoa fez, por mais grave que seja, talvez aquela pessoa nem lembra dela e ela continua ali remoendo e ela que está se acabando, né? Se matando porque ela está tóxica, né? Porque a mágoa, o ódio, a vingança é um veneno mortal. Isso aqui está em Mateus 6, do 6 ao 15, né? Então, eu quero muito agradecer a Deus, a todos vocês que têm acompanhado. Eu gostaria até que vocês comentassem aí o que Deus tem feito na vida de vocês, essas orações, essa semana de jejum que nós estamos fazendo aqui, se está edificando a vida de vocês, né? E abra a mente e o coração de vocês para receber mais de Deus cada dia, porque isso aqui é um processo, né? É como você subir uma escada, você começa aos poucos, né? E aí você vai sendo ministrado, você vai tomando gosto por ler a Bíblia, por orar, para fazer um jejum, né? Então, o nosso jejum aqui, ele também é numa escala. Essa semana vai tirar 2 coisas, depois aí você já tirou o que você tirou agora. Você vai até o final sem, né? Então, eu tirei arroz e pão, então semana que vem depois eu vou olhar aqui como que eu falei, eu acho que é refrigerante ou é carne. Então, aí semana que vem, se é carne, eu já tirei o arroz, o pão e a carne. Até nós chegarmos na última semana só na água. Mas se você fizer isso, você vai ver o tanto de intimidade que você vai ter com Deus, você ficar mais sensível à voz do Espírito para ouvir as ministrações de Deus na sua vida, no seu coração, né? Eu quero agradecer também por tudo que ele tem feito na minha vida e na vida dos meus irmãos e irmãs em Cristo, né? Porque eu tenho certeza que vocês que estão aí se expondo a palavra, a oração, ao jejum, Deus está fazendo na vida de vocês. Talvez não é você que precisa, mas talvez é a sua família, talvez é o seu bairro, né? Porque nós devemos orar pela nossa vizinhança, orar pelo nosso bairro, para
aplacar a ira do inimigo, para que diminua a violência, né? Para que o inimigo não tenha poder, né? Porque os demônios, eles são territoriais, né? Então tem lá o principado, potestade e demônios mais da ralé que são territoriais, comandado por um principado. Louva ao Senhor pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia e pela sua fidelidade. Hoje eu estava até comentando aqui com a minha discipuladora, porque todo mundo, assim, se a gente não é rico, a gente passa por dificuldades. Já teve dia que eu ter que fazer um bolo sem ovo, e hoje eu tô ali com mais de 50 ovos caipira, né? Então dá para comer, dá para fazer bolo, dá para vender. Então, assim, Deus, a abundância de Deus não é só riquezas. Ele cuida de nós em todos os detalhes. Ele nos dá tudo o que nós precisamos, né? Ele é o nosso Rei, o nosso Salvador e o nosso Senhor. Se você declara Ele como seu Senhor e você permite Ele ter esse senhorio na sua vida, você vai ver como que a sua vida vai ser transformada. Porque a transformação de Deus, ela não é externa, ela é de dentro para fora, né? Então é você curando as suas mazelas, né, da vida, primeiramente dentro, para depois ela vir para fora, para as pessoas verem, né, e sentir a presença de Deus na sua vida. Louvamos ao nosso Rei Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, né? Então é através deles que nós vamos ter acesso ao Pai, a todas as promessas que Ele tem para nós, né? E que nos deu a salvação pela sua graça. Então é de graça. A porta da graça, lá em Apocalipse fala que um dia ela será fechada, né? Então, quando a porta da graça for fechada, que Jesus decretar está fechada, não haverá mais direito à salvação. Então, eu quando era ímpia, né, não acreditava nem em Deus, mas quando alguém vinha falar da palavra de Deus para mim, eu falava assim, eu já sabia até as partes de cor, né? Que os últimos serão os primeiros. Acho que meu avô lia a Bíblia, alguma coisa assim, eu sabia isso. Falava, não, os últimos são os primeiros, vou deixar para ser o último. E eu acho que realmente eu sou uma da última geração aqui na Terra, porque muitas coisas já aconteceram me mostrando essas coisas. Então, aqui, ó, ele é digno de toda honra, louvor e glória. Ele é o único que é digno, né? Aleluia, gente, amém, glória a Deus, né? Como diz o salmista, o Senhor reina, vestiu-se de majestade, de poder, se vestiu o Senhor e se cingiu. Sim, o mundo está firme, não se abalará. Então, a gente não precisa preocupar com nada, porque nada que nos acontecer, a não ser que a gente dê muita razão para estar em lugares inadequados, né, em horários impróprios, para acontecer alguma coisa do acaso, né? Mas tirando isso, e mesmo assim, só vai acontecer se Deus permitir. Então, Deus não se abalará. E Deus está no controle de todas as coisas. Salmo 93, 1. Glória a Deus nas alturas, que Ele continue a nos guiar, a nos proteger e nos abençoar. E a nos usar para a sua glória, né? Todo dia eu me coloco à disposição de Deus para ser usada, mesmo que tardiamente, né? Porque agora eu já estou indo da meia idade para lá, né? Então não sou tão jovem que consiga fazer tantas coisas, mas mesmo assim, Deus ainda pode nos usar enquanto a gente conseguir andar, orar e falar. Gente, então eu queria agradecer vocês aí, Raquel, Peçanha, tem duas Raquel Silva aí, a Raquel entrou 2 vezes, né, Raquel? Então, eu espero que vocês estejam gostando, né? E amanhã, hoje eu atrasei um pouquinho, mas amanhã eu vou ver se eu consigo fazer no mesmo horário que eu fiz hoje, 6 horas. E é isso, gente, é manter firme e forte, né? Porque nós somos os guerreiros. Nós somos a nação santa, embaixadores de Deus aqui na terra. E guerreiros não baixa a guarda, né? É dia e noite orando. Porque o inimigo, ele não dorme, né? Até quando a gente está dormindo, ele está lançando setas na nossa mente, né? Pondo a gente fabricando sonhos para nos afastar da presença de Deus. Então, nós temos que ser guerreiros. Nós dormimos, mas temos que pedir para que o Senhor nos guarde durante o sono,
nos proteja com o teu manto de sangue, acampe os teus anjos em volta da nossa cama para nos proteger das astúcias e das ciladas de Satanás. Fiquem com Deus e até amanhã, tá bom? E firme e forte até o final. E programem-se para vir para o avivamento da igreja, né? Do dia 23 e 24 do mês 6. Depois eu passo a programação porque ainda não sei, tá bom? Fiquem com Deus. Até amanhã. Já vou compartilhar. Não. 6 vezes 7 é 20, é 41. 6 vezes 7? 6 vezes 6, 36. 36 mais 6 dá quanto? Aí dá o 7 vezes 6. Não entendi. Você perguntou quanto que é 7 vezes 6, não é? 6 6 vezes vezes 7. Então, 6 vezes 6 é 36. Aí 36 mais 6 vai dar 7 vezes 6. 36. Ixi, eu não parei aqui, ó.